isso é método. Todo mundo sabe disso. Pelo menos quem estuda sobre isso. Lá em 30 e 32, o livro lá, Cocaína Vermelha, ele fala sobre o interesse da esquerda em que o Estado seja possuído pela cocaína, né? Então, quando você vê as dificuldades que tudo isso que nós estamos dizendo aqui, políticas inócuas de segurança pública, né? A gente tratando hoje no Brasil com o estado de violência que está, que a sensação de segurança subiu 37%, né? Nós estamos um pouco mais de um ano, aliás, não estamos nem com um ano nesse novo governo. Estou criticando nada nesse sentido, mas se a gente pega essas coincidências e coloca dentro de uma análise mais fechada, uma lupa maior em cima disso, você percebe que uma redoma que foi colocada em cima de comunidades que estão ali instaladas as maiores células de narcoterrorismo do Estado, do Brasil, da América do Sul, podemos dizer, né? Células que estão interligadas com o FARC, pelo menos os dissidentes das Farc e o que ainda continua ativo das Farc, e outros organismos terroristas que estão instalados aqui na América do Sul. Quando você pega isso e liga com a desastrosa política do desencarceramento em massa, por que você, ao longo de tantos anos, não vê a construção de presídios de segurança máxima efetivos? Que combate é esse ao crime? Como é que pode um indivíduo com 14 passagens, 30 passagens, ser preso novamente e ele falar isso na sua cara? Ah, eu tenho 14 passagens por roubo. Onde você estava antes? Não, eu saí no último saidão, né? Na última Dia dos Pais. Aí eu não voltei, resolvi não voltar. Então, um Código Penal que vem de 1940, que visa essencialmente um preso político, porque as prisões hoje, o sistema penal com toda a sua série de remédios jurídicos, de recursos que te possibilita chegar no último estágio, um Supremo, para determinar se você será preso ou realmente vai cumprir a pena, exceto algumas exceções, você começa a pensar aonde isso termina. O indivíduo não cumpre pena, ele sai, né, na audiência de custódia, às vezes, se o policial militar... Eu estou falando isso aqui, às vezes já está até massificado demais, está maçante. Batido, né? Batido, mas na audiência de custódia, em que você vai com a incerteza de que você pode ser preso no lugar do indivíduo que você está conduzindo, né, é muito desanimador esse quadro, né? Cara, o Derrite deu uma fala essa semana sobre isso, né? Você acompanhou? Acompanhei. Ele falou, assim, é muito importante ter um secretário de Estado com aquela postura, né? A gente vê isso em Goiás também, mas São Paulo é o motor do país, né? A maior população, maior economia, maior pressão também, midiática, econômica. Então, a postura do Derrite lá em São Paulo, que é importante para o Brasil, né? Uhum. Ele falou o que nós já estamos falando aqui há muito tempo, o que ele já falou quando esteve aqui enquanto deputado. Mas é o básico que está na cara de todo mundo aí e estão cagando. Uhum. Como é que você prende um indivíduo com 15 passagens? E o menor, então, que é um grande problema, o menor hoje é utilizado como uma grande... um artifício fundamental para o crime, tem que ter o menor. É um operário, né? Um nível mais baixo ali. Quando você pega uma questão, falando da fala do Derrite, quando a gente pega que depois desse tempo, desse recálculo absurdo que foi feito pela Suprema Corte nossa, no sentido de estabelecer que tantas gramas de droga são consideradas para classificar como tráfico de drogas ou não, isso justamente fazendo um alinhamento com essa prática que é simples.
se ouve as vozes, as vozes das ruas, não ecoadas por quem está lá suspeito pelo tráfico de drogas, mas vozes ecoadas por nós, policiais militares, policiais civis, guardas municipais que estão lá na rua e que confrontam diariamente com o tráfico de drogas, vai saber que o indivíduo que está ali com um papelote, com uma pequena porção ali, ele está usando aquilo ali conduzido por um traficante muito maior. É coisa simples de se calcular e de se prever. E é um mecanismo claro exatamente para soltura e para não criminalizar, mas descriminalizando para que o crime, em seu maior aspecto, esteja ali disponível, né? Esteja ali atuando. É bastante, como eu te disse anteriormente, desanimador, porque a gente não vê a luz no túnel, porque o militar, o policial, seja ele civil ou militar que está ali no dia a dia, ele vai se desgastando, ele vai deixando, vai desistindo, né? E as forças dele são renovadas a cada vez quando, por exemplo, tem alguém que lidere ali, um governador, um prefeito, sei lá, um político que reconheça e que traga ele junto com você, traga junto com você ali as esperanças ali para renovar aqueles votos que ele fez lá quando ele se formou na academia. E no caso do Derrite, né, como policial militar, ele falando isso ali no posto de secretário, lá no Rio, o secretário atual é um delegado da Polícia Federal. Normalmente, dentro da Secretaria de Segurança Pública tem um policial, seja um PM, um policial civil, um policial federal. Já dá, no mínimo, esse gasto para a tropa, porque o cara vê que está sendo bem representado. Mas ainda não é o suficiente, porque tem que ser de chefe de poder para chefe de poder. E o Brasil está avançando negativamente nessa falta de calma aí, irmão, vem cá, vamos conversar. O governo passado não conversava com o STF. Então tinha uma briga de Bolsonaro com os ministros da STF. Aí o atual presidente não é a pauta dele. Então ele também não vai fazer. Ao que parece, ele não vai chegar pro presidente do STF e vai falar, pô, ajuda aí. Ajuda aqui com o judiciário, por favor. Nós estamos perdendo. Né? Manda esse entendimento para baixo, CNJ e etc., para que a gente possa mudar e a polícia consiga trabalhar, porque a polícia não consegue trabalhar. Minha Polícia Federal, minha PRF, minha Polícia Penal Federal, os estados têm me procurado. A gente não está conseguindo trabalhar porque vocês são elo importante, porque a persecução criminal envolve o judiciário. Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala de polícia. Exato. Mas sem o judiciário não existe segurança pública, porque o cara precisa ficar preso. Você, polícia, tem que prender o cara 15 vezes? E a história de não trancá-lo, porque ele lá no ambiente que ele vai ser colocado, ele não vai ser ressocializado. Eu conversava hoje com um médico amigo nosso, ele é psiquiatra forense e ele que emite os laudos lá, né? Aqueles laudos de que o indivíduo tem condição ou não, ele tem aptidão ou não para voltar para a sociedade. Sim. 90% hoje dos crimes, dos indivíduos que cumprem pena, eles têm classificação de... Ele estava dizendo de uma forma mais empírica, mas tem a classificação de psicopatia. Né? Então, quando você pega um indivíduo que se prepara da maneira que ele se prepara, né? Ele treina, ele compra um armamento, ele ingressa no mundo das drogas, ele ingressa no mundo do crime, e ele se prepara para enfrentar o aparato policial, sabendo que ele pode matar, seja o civil, seja o próprio policial que vai enfrentá-lo, e ele faz isso sem qualquer remorso, ele já tem a classificação plena de psicopata. Como é que eu libero um indivíduo desse para a rua? Então me dê condições para esse indivíduo ficar lá dentro do presídio. Se ele se alimenta mal, tudo bem, vamos dar uma alimentação digna para ele. É básico para o ser humano, né? Se ele dorme mal, porque a pocilga onde ele está ali foi ele mesmo que causou, ele mesmo que procurou deixá-la daquela maneira, com recorte de jornal na parede, com sei lá, com roupa pendurada, cueca e tudo mais, e resto de comida que ele guarda lá para... É aquilo ali que ele faz, se é a vida dele, é porque lá atrás ele nunca se pensou, nunca foi um indivíduo sociável lá atrás. E não vem com essa de que é porque o indivíduo foi
é uma vítima, é um excluído social, ele é negro, ele é pobre, ele é amarelo, e por isso, por conta dessa exclusão da elite branca, ele se tornou um criminoso. Não foi isso. Eu me tornei policial militar, mas eu tive outros amigos que não. E alguns bandearam para o crime e outros seguiram uma vida módica, normal, mas ninguém, em sua totalidade, buscou o crime por si só. Buscou o crime porque tinha um pendor para o crime mesmo, seja ele moral ou por outra coisa que tenha encaminhado. Então, cadê esse investimento? Esse investimento não é feito. E é intencional. Sim. É método. Porque o caos vai facilitar bastante coisa aqui. Ele facilita bastante coisa. E uma cidade como o Rio de Janeiro, que é polo para muitas coisas boas, mas para coisa ruim, hoje ela é o polo. Igualmente, para que investir no Rio de Janeiro? Para que investir na segurança pública do Rio de Janeiro? Para quê? Vamos fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Vamos mandar para lá, pessoal, para dar uma sensação de segurança. Tu ganha mais uns 6 meses ali, 12 meses. Exato, exatamente. Quando a gente vê São Paulo, se o Tarcísio não colocasse a mão forte que ele está colocando lá com o Derrite, ele estava em franca expansão para se tornar um estado sem controle como está o Rio de Janeiro, né? E tem uma polícia tradicionalíssima, uma polícia que atuou na defesa de um estado, de um país, de São Paulo se tornar um país, na Revolução de 32. Se a gente olha a história, a gente vê a força do policial militar paulista. São fortes, são altaneiros, são policiais que vêm de uma tradição e um corporativismo positivo muito intenso, né? E é muito tradicional. A história do Brasil está envolvida, a história de grandes conflitos brasileiros tem a mão da Polícia Militar de São Paulo como defensora da democracia, né? E eles não vão arredar o pé ali, mas eles precisavam de apoio. Aquele outro governador com a calça apertada lá, pelo amor de Deus, transformou a polícia, quase que transformou a polícia numa polícia da Suíça, a Suécia, mas atuando na faixa de Gaza. Não ia conseguir nunca, né? Com realidade diferente. E também, antes dele, tem o PSDB ali por muitos anos, né? Alckmin 2 vezes, Serra também. E... Campo minado, hein? Nunca foi um lugar onde, aqui vai ter pulso firme de polícia. Nunca foi. Rio de Janeiro é por necessidade, cara. Não é que querem. O Rio de Janeiro, quando é porque não tem jeito, né? Exato. Então, você precisa ter o mínimo de controle, você precisa ter o mínimo aceitável para aquela população que vive naquela bolha, com a marra de somos Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, se satisfazer. Porque o carioca se satisfaz, assim, tem a favela ali, às vezes tem um tiro, tem uma notícia, o trem para e tal. Mas eu quero voltar num ponto aqui, cara, que você falou dos dados. Você Sim. falou da população carcerária e tal, carcerária. Nem se justifica, cara, esse número, né? Com esse argumento. Como é que convence isso, né, cara? A gente tá falando de 800 mil, cara, presos. População carcerária de 800 mil, aproximadamente. Num país onde nós temos milhões e milhões e milhões de pessoas na pobreza. Milhões e milhões de negros, pretos e pardos. De pessoas sem saneamento básico, sem estrutura, vítima da sociedade. Percentualmente, 800 mil presos é baixo. Contra quase 1.600.000 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 1.600.000. Mas isso é dado antigo, que eu tenho que me ver a cabeça aqui. O dobro, então. Só que os Estados Unidos não tem o dobro de população do Brasil, tem em torno de 300 mil milhões. Perdão. Aqui 212, né? 206 agora. 180 milhões só sem casa. Isso, porra. Exatamente. Nível social não se compara, né, cara? Então, quando tu pega o Brasil, a gente pode dizer com toda tranquilidade que pelo menos metade da população está na pobreza. 100 milhões de pessoas vivendo em comunidade, bairro pobre, ganhando um salário no máximo. Fala, mano, volta. Então, irmão, dei uma pesquisada aqui rápida. Porra, moleque, são tá demais. 1.460.000 pessoas, 1.833 prisões estaduais, 110 federais, 1.700, aproximadamente 1.800 centros de detenção juvenil e total de 3.134 Estados Unidos, cadeias. né? Estados Unidos. Em torno de 1.400.000. 1.500.000. 1.500.000, isso. Aproximadamente. Perfeito.